Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acesse o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Observação: os anexos 1 e 2 deste decreto não serão lidos aqui. Decreto número 10.592, de 24 de dezembro de 2020. Regulamenta a Lei número 11.952, de 25 de junho de 2009, para dispor sobre a regularização fundiária das áreas rurais situadas em terras da União, no âmbito da Amazônia Legal, e em terras do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, por meio de alienação e concessão de direito real de uso de imóveis. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 4 da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, e na Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Decreta. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. Este decreto regulamenta a Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009, para dispor sobre a regularização fundiária das áreas rurais situadas em terras da União, no âmbito da Amazônia Legal, e em terras do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, por meio de alienação e concessão de direito real de uso de imóveis. Artigo 2º. Disposto neste decreto, aplica-se a regularização fundiária de 1. Ocupações fora da Amazônia Legal nas áreas rurais do INCRA e da União sob gestão do INCRA, exceto quanto ao disposto no artigo 11 da Lei nº 11.952, de 2009, e 2. Áreas remanescentes de projetos com características de colonização criados pelo INCRA, dentro ou fora da Amazônia Legal, anteriormente a 10 de outubro de 1985. Parágrafo 1º. O disposto neste decreto aplica-se subsidiariamente a outras áreas não mencionadas no artigo 3º da Lei nº 11.952, de 2009, sob domínio da União na Amazônia Legal, que serão regularizadas por meio dos instrumentos previstos na legislação patrimonial. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 2 do caput, consideram-se projetos com características de colonização. 1. Projeto de colonização oficial. 2. Projeto de assentamento rápido. 3. Projeto de assentamento conjunto. 4. Projeto especial de colonização. 5. Projeto de assentamento dirigido. 6. Projeto fundiário. 7. Projeto integrado de colonização, e 8. Outros projetos definidos em ato do dirigente máximo do INCRA. Parágrafo 3º. As áreas remanescentes de projetos, referidas no inciso 2 do caput, compreendem áreas ainda não tituladas, áreas não destinadas e tituladas pendentes da verificação das condições resolutivas, observado o disposto nas cláusulas contratuais do título expedido sobre a área. Artigo 3º. Compete ao INCRA expedir os títulos das áreas rurais objeto de regularização fundiária nos termos do disposto neste decreto. Parágrafo único. Ficam mantidas as atribuições do Ministério da Economia referentes à administração do patrimônio imobiliário das áreas não afetadas à regularização fundiária. Capítulo 2. Dos requisitos e dos procedimentos. Artigo 4º. Para ser considerado beneficiário da regularização fundiária, o ocupante e o seu cônjuge ou companheiro deverão cumprir os requisitos previstos no artigo 5º da Lei nº 11.952, de 2009.
Parágrafo 1º. Para fins do disposto no inciso 3 do caput do artigo 2º da Lei nº 11.952, de 2009, será considerada forma de exploração direta aquela atividade econômica definida em contrato de parceria, conforme os critérios estabelecidos em ato normativo do INCRA. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 5 do caput do artigo 2º da Lei nº 11.952, de 2009, será considerada prática de cultura efetiva a obtenção de renda por meio dos serviços ambientais previstos no inciso 1 do caput do artigo 41 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, conforme os critérios estabelecidos em ato normativo do órgão competente. Parágrafo 3º. Não será admitida a regularização fundiária em favor de requerente que conste do cadastro de empregadores, coordenado pela Secretaria do Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, que tenha submetido trabalhadores a condições análogas às de escravo. Artigo 5º. O procedimento para regularização fundiária de ocupações incidentes em áreas rurais da União e do INCRA será instruído por meio de processo administrativo de habilitação dos imóveis, de acordo com as seguintes etapas. 1. Entrega pelo requerente por meio físico ou eletrônico. A. Do requerimento de solicitação de regularização. B. De documentos pessoais de identificação do ocupante e de seu cônjuge ou companheiro. C. Da documentação de identificação do imóvel, da qual deverá constar a área, a localização e a dimensão, por meio de planta e memorial descritivo com anotação de responsabilidade técnica, arte, coordenadas dos vértices referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e submetidas ao Sistema de Gestão Fundiária do INCRA-CIGEF. D. Do comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, CAR. E de declarações do requerente e de seu cônjuge ou companheiro, sujeitos à responsabilização nas esferas penal, administrativa e civil de que 1. Sejam brasileiros natos ou naturalizados. 2. Não sejam proprietários de outro imóvel rural em qualquer parte do território nacional e não tenham sido beneficiários de programa de reforma agrária ou de regularização fundiária rural. 3. Pratiquem cultura efetiva, da qual deverão constar informações sobre a atividade econômica desenvolvida no imóvel e a atividade complementar. 4. Exerçam ocupação e exploração direta, mansa e pacífica, por si ou por seus antecessores, anteriormente a 22 de julho de 2008, da qual deverão constar o tempo da ocupação e a existência ou não de conflito agrário ou fundiário, e 5. Não exerçam cargo ou emprego público no Ministério da Economia, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no INCRA e nos órgãos estaduais e distrital de terras. 6. Não mantenham em sua propriedade trabalhadores em condições análogas às de escravos. 7. O imóvel não se encontre sob embargo ambiental e não seja objeto de infração junto ao órgão ambiental federal, estadual, distrital e municipal. 8. A inscrição do CAR apresentada refira-se ao imóvel objeto da regularização. 9. Estejam cientes de que as informações ambientais e do CAR declaradas serão passíveis de exame pelos órgãos ambientais competentes, de acordo com a legislação específica. E 10. Estejam cientes de que os demais dados informados serão confirmados pelo INCRA. F. Documentos ou outros meios que comprovem a ocupação e a exploração direta e G. Outras informações requeridas pelo órgão competente. 2. Apresentada a documentação de que trata o inciso 1 do caput, os processos serão submetidos à análise das ocupações por meio do sensoriamento remoto, que examinará, por meio eletrônico especialmente, a prática de cultura efetiva, e b. A ocupação e a exploração anteriores a 22 de julho de 2008. 3. Realizada a análise remota conforme previsto no inciso 2, será feita a verificação das informações declaradas com outras bases de dados do governo federal quanto à existência de a. Termo de embargos e infração ambiental junto ao IBAMA. B. Registro junto ao Cadastro de Empregadores, coordenado pela Secretaria do Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de que tenha submetido trabalhadores a condições análogas às de escravo. C. Registro de conflito agrário na Câmara de Conciliação Agrária do INCRA.
D. Inscrição no CAR do imóvel objeto de regularização fundiária no mesmo cadastro de pessoas físicas do requerente e outras informações requeridas pelo órgão competente 4. Realização de vistoria presencial de ocupações nas hipóteses exigidas por este decreto. Parágrafo 1º. Os imóveis com área superior a 4 módulos fiscais até o limite de 2.500 hectares terão seus processos adicionalmente instruídos com relatório de vistoria presencial, subscrito por profissional habilitado pelo Poder Executivo Federal ou por outro profissional habilitado em razão de convênio, acordo ou instrumento congênere firmado com órgão ou entidade da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal. Parágrafo 2º. Independentemente da extensão do imóvel rural, a vistoria presencial para regularização das ocupações será obrigatória para a conclusão do processo de regularização fundiária nas seguintes hipóteses. 1. Quando não for possível obter análise conclusiva apenas com base na análise remota do processo a que se refere o inciso 2 do caput, desde que haja decisão fundamentada do INCRA. 2. Se o imóvel houver sido objeto de termo de embargo ou infração ambiental, lavrado pelo órgão ambiental federal responsável. 3. Se o requerimento a que se refere o inciso 1 do caput houver sido realizado por meio de procuração. 4. Se o imóvel apresentar indícios de fracionamento fraudulento da unidade econômica de exploração. 5. Se houver conflito agrário declarado no ato de requerimento a que se refere o caput ou registrado na Câmara de Conciliação Agrária do INCRA, ou 6. Se forem estabelecidas outras razões em ato do dirigente máximo do INCRA. Parágrafo 3º. A vistoria realizada na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 2º verificará se o preenchimento de requisitos para regularização fundiária decorreu de dano ambiental, hipótese em que o pedido será indeferido, exceto se o interessado tiver aderido ao programa de regularização ambiental, ou tiver celebrado termo de ajustamento de conduta, TAC ou instrumento congênere firmado com os órgãos e as entidades do Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, ou com o Ministério Público. Parágrafo 4º. O cadastramento das ocupações não implicará o reconhecimento de direito real sobre a área. Parágrafo 5º. O profissional habilitado responsável pela elaboração do memorial descritivo, conforme disposto no artigo 9º da Lei nº 11.952, de 2009, deverá estar credenciado no INCRA para executar serviços de georreferenciamento de imóveis rurais. Parágrafo 6º. O memorial descritivo elaborado pelo profissional habilitado de que trata o parágrafo 5º será submetido ao INCRA, por meio do SIGEF, para validação. Parágrafo 7º. Os serviços técnicos e os atos administrativos de que trata este artigo poderão ser praticados em parceria com órgãos ou entidades da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal. Parágrafo 8º. O georreferenciamento será exigido para lotes ou parcelas individuais, independentemente do georreferenciamento da eventual gleba destacada, desde que o INCRA reconheça os limites da gleba na forma disciplinada por essa autarquia. Artigo 6º. O INCRA deverá definir processo simplificado para regularização de imóveis de até um módulo fiscal, hipótese em que poderá dispensar o cumprimento dos requisitos de que trata o artigo 5º deste decreto, desde que observado o disposto no artigo 5º e no artigo 11 da Lei nº 11.952, de 2009. Artigo 7º. Identificada a existência de disputas acerca dos limites das ocupações, o órgão competente poderá buscar estabelecer acordo entre as partes, observado o disposto no artigo 8º da Lei nº 11.952, de 2009. Parágrafo 1º. Se for estabelecido acordo entre as partes, estas assinarão declaração para validar a concordância quanto aos limites demarcados. Parágrafo 2º. Se não houver acordo entre as partes, a regularização das ocupações será suspensa para decisão administrativa, nos termos estabelecidos em procedimento definido pelo INCRA. Artigo 8º. Para fins do disposto no inciso 5 do caput do artigo 5º da Lei nº 11.952, de 2009, será admitida a regularização fundiária de requerente anteriormente beneficiado por programa de reforma agrária, ou regularização fundiária. 1. Sobre ocupação em área diversa do lote originário do Programa de Reforma Agrária ou Regularização Fundiária, decorridos mais de 15 anos.
A da data da expedição de título de regularização fundiária, desde que o referido documento tenha sido emitido anteriormente à data de publicação deste decreto, observado o disposto no parágrafo único. B. Da data da homologação do beneficiário no Programa de Reforma Agrária, ou C. De data estabelecida em outras hipóteses definidas pelo órgão competente em regulamento específico e 2. Sobre ocupação na mesma área do lote originário, desde que o imóvel tenha sido destinado à regularização fundiária nas áreas remanescentes de projetos criados pelo INCRA, dentro ou fora da Amazônia Legal, em data anterior a 10 de outubro de 1985, com características de colonização, nos termos do artigo 40-A da Lei nº 11.952, de 2009. Parágrafo único. O processo que originou a expedição do título anterior deverá ser apensado ao novo requerimento de regularização fundiária, hipótese em que será realizada a análise das cláusulas resolutivas. Artigo 9. As áreas ocupadas insuscetíveis de regularização por excederem o limite estabelecido no parágrafo 1º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 2009, poderão ser objeto de titulação parcial até o limite de 2.500 hectares. Parágrafo único. A titulação, nos termos do disposto no caput, estará condicionada à desocupação da área excedente. Artigo 10. O INCRA poderá emitir certidão de reconhecimento de ocupação nas hipóteses em que cumulativamente 1. Houver requerimento de regularização fundiária para o imóvel, na forma prevista na Lei nº 11.952 de 2009. 2. O imóvel estiver georreferenciado e aprovado no SIGEF. 3. O imóvel estiver situado em terra pública federal e inexistir sobreposição com as áreas a que se refere o artigo 4º da Lei nº 11.952, de 2009, e 4. Forem cumpridos outros requisitos definidos em ato normativo do INCRA. Parágrafo único. A certidão de reconhecimento de ocupação 1. É personalíssima e intransferível inter vivos ou causa-mortis. 2. Não implica o reconhecimento do direito de propriedade ou a regularização fundiária da área. 3. É documento hábil para comprovar a ocupação da área pública pelo requerente perante as instituições oficiais de crédito. 4. Não é documento hábil para instruir processos administrativos perante os órgãos ambientais. 5. Não será dada em garantia real. 6. Poderá ser emitida a requerimento ou de ofício e 7. Terá validade até que seja a proferida decisão que indefira o pedido de regularização, ou d. Entregue o título de domínio. Capítulo 3. Das consultas às instituições. Artigo 11. Fica instituída a Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais, com as seguintes finalidades. 1. Atuar de maneira articulada na gestão do patrimônio público e 2. Convergir ações de destinação e promoção de políticas públicas. Parágrafo 1º. A Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais é composta por representantes dos seguintes órgãos e entidades. 1. Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A. 1. Da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, que a coordenará, e B. 1. Do Serviço Florestal Brasileiro. 2. 1. Da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. 3. 1. Do Ministério do Meio Ambiente. 4. 1. Do INCRA. 5. 1. Do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, e 6. 1. Da Fundação Nacional do Índio FUNAI. Parágrafo 2º. Cada membro da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e seus impedimentos. Parágrafo 3º. Os membros da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais e os respectivos suplentes serão indicados pelos titulares dos órgãos que representam e designados em ato do Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Parágrafo 4º. O quórum de reunião da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais é de maioria simples e o quórum de aprovação é de consenso entre seus membros. Parágrafo 5º. A Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais se reunirá, em caráter ordinário, mensalmente e, em caráter extraordinário, sempre que convocada pela Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Parágrafo 6º. A Secretaria Executiva da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais será exercida pela Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Parágrafo 7º. A participação na Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais será considerada prestação de serviço público relevante não remunerada. Parágrafo 8º. Os órgãos e as entidades a que se refere o parágrafo 1º poderão solicitar preferência na eleição de glebas a serem analisadas pela Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais e caberá ao seu coordenador avaliar a pertinência da solicitação. Artigo 12. O INCRA definirá as glebas a serem regularizadas após consulta prévia aos seguintes órgãos e entidades. 1. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. 2. O Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 3. A FUNAI. 4. O Instituto Chico Mendes, e 5. Os órgãos ambientais estaduais e distrital. Parágrafo 1º. A consulta às entidades e aos órgãos públicos federais de que trata o caput será promovida no âmbito da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais. Parágrafo 2º. O INCRA encaminhará à Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais arquivo eletrônico com a identificação do perímetro da gleba a ser regularizada. Parágrafo 3º. Os órgãos e as entidades consultados se manifestarão sobre eventual interesse na área, no prazo de 60 dias, e na ausência de manifestação, será presumido que não há oposição quanto à regularização. Parágrafo 4º. O prazo previsto no parágrafo 3º poderá ser prorrogado por meio de requerimento fundamentado dos órgãos e das entidades a que se refere o caput. Parágrafo 5º. A manifestação de que trata o parágrafo 3º deverá demonstrar a existência de interesse ou vínculo da área a ser regularizada com as competências dos órgãos e das entidades a que se refere o caput. Parágrafo 6º. Os órgãos e as entidades a que se refere o caput identificarão a área de interesse e disponibilizarão a informação em meio eletrônico para inclusão na base cartográfica do INCRA, e estas bases deverão estar compatibilizadas para transferência de informações. Parágrafo 7º. Na hipótese de um ou mais órgãos ou entidades manifestar interesse, na forma prevista no parágrafo 3º, caberá ao INCRA declarar a desafetação da área à regularização fundiária e passar a gestão patrimonial da área à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, a qual promoverá a destinação da área ao órgão ou à entidade interessada, nos termos do disposto na legislação patrimonial. Parágrafo 8º. Na hipótese de a gleba definida situar-se em faixa de fronteira, o processo de regularização fundiária será remetido pelo INCRA à Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional para fins de assentimento prévio, nos termos do disposto na Lei nº 6.634, de 2 de maio de 1979. Artigo 13. Para fins da vedação de que trata o inciso 3 do caput do artigo 4º da Lei nº 11.952, de 2009, consideram-se florestas públicas as áreas de interesse do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, manifestado na forma prevista no parágrafo 7º do artigo 12. Artigo 14. Na hipótese de a gleba ser regularizada abranger terrenos de marinha, marginais ou reservados, seus acrescidos ou outras áreas insuscetíveis de alienação não demarcadas, caberá à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e o Ministério da Economia delimitar a faixa da gleba que não será suscetível à alienação.
Artigo 15. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia instituirá, para delimitar a faixa a que se refere o artigo 14, Comissão de Demarcação e Identificação, que será formada por equipe técnica multidisciplinar composta por, no mínimo, 3 servidores em exercício na referida secretaria e um presidente, que presidirá e representará a comissão. Parágrafo 1º. A comissão de que trata o caput poderá incluir agentes públicos de qualquer esfera da administração pública, a critério da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. Parágrafo 2º. A faixa a que se refere o artigo 14 será definida em cada uma das glebas, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946. Artigo 16. A regularização das ocupações inseridas, total ou parcialmente na faixa a que se refere o artigo 14, será de competência da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, por meio da outorga de título de concessão de direito real de uso. Parágrafo 1º. Caberá ao INCRA a emissão, em nome da União, do título de concessão do direito real de uso de imóveis rurais da União situados em glebas públicas arrecadadas pelo INCRA no âmbito da Amazônia Legal. Parágrafo 2º. A regularização de que trata o parágrafo 1º incluirá a análise das condições resolutivas, os atos decisórios concernentes à concessão do direito real de uso e a competência normativa infralegal correspondente. Parágrafo 3º. A identificação das áreas rurais da União para outorga de título de concessão do direito real de uso pelo INCRA será feita pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, a partir da definição da faixa inalienável da gleba, de que trata o parágrafo 4º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 2009. Parágrafo 4º. O INCRA atualizará os sistemas geoespaciais e disponibilizará as informações cadastrais das áreas destinadas, no âmbito da regularização fundiária, à medida que os títulos forem outorgados, à Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. Parágrafo 5º. A Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia terá acesso aos sistemas de titulação do INCRA para fins de controle da outorga de título de que trata o caput. Parágrafo 6º. Na hipótese de apenas parte da área objeto de regularização fundiária rural ser inalienável, poderão ser expedidos para o ocupante, após a delimitação devida concomitantemente, título de domínio correspondente à área alienável e outorga de título de concessão de direito real de uso referente à parte inalienável. Capítulo 4. Da titulação e do cumprimento das cláusulas resolutivas. Artigo 17. Os títulos de domínio e de concessão de direito real de uso serão expedidos. 1. Em nome da mulher e do homem, obrigatoriamente nas seguintes hipóteses. A. Quando forem casados, exceto se pelo regime da separação de bens, ou B. Quando conviverem em regime de união estável, exceto se houver regime contratual que disponha em contrário. 2. Em nome dos conviventes na hipótese de união homoafetiva e 3. Preferencialmente em nome da mulher, nas demais hipóteses. Artigo 18. O título de domínio, ou na hipótese prevista no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 2009, o título de concessão de direito real de uso, conterá dentre outras cláusulas que determinem pelo prazo de 10 anos, sob condição resolutiva, além da inalienabilidade do imóvel. 1. A manutenção da destinação agrária, por meio de prática de cultura efetiva. 2. O respeito à legislação ambiental, em especial quanto ao cumprimento do disposto no capítulo 6 da Lei nº 12.651, de 2012. 3. A não exploração de mão de obra em condição análoga à de escravo, e 4. As condições e a forma de pagamento.
Parágrafo 1º. O descumprimento das condições resolutivas pelo titulado implicará a resolução de pleno direito do título de domínio, ou do título de concessão de direito real de uso, com a consequente reversão da área em favor da União, declarada no processo administrativo que apurar o descumprimento das cláusulas resolutivas, assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Parágrafo 2º. Na hipótese de a violação de cláusula resolutiva ser identificada por outro órgão ou entidade, o órgão competente deverá ser informado para que seja instaurado o procedimento administrativo destinado à declaração de reversão do imóvel ao patrimônio da União. Parágrafo 3º. O beneficiário que transferir ou negociar, por qualquer meio, o título obtido nos termos estabelecidos na Lei nº 11.952, de 2009, não poderá ser beneficiado novamente em programas de reforma agrária ou de regularização fundiária, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 8º. Parágrafo 4º. A prática de cultura efetiva referida no inciso 1 do caput poderá ser comprovada por meio de documentos, técnicas de sensoriamento remoto ou vistoria. Parágrafo 5º. A comprovação do cumprimento da cláusula prevista no inciso 2 do caput ocorrerá por meio da juntada das certidões negativas de infração ambiental ou instrumento congênere em âmbito federal, estadual e distrital, e da inscrição no CAR. Parágrafo 6º. Para fins de verificação do cumprimento do disposto no parágrafo 5º, os limites declarados no CAR deverão ser os mesmos registrados na base do CIGEF. Parágrafo 7º. Não se operará a resolução do título por descumprimento ao disposto no inciso 2 do caput caso seja firmado TAC ou instrumento congênere com vistas à reparação do dano. Parágrafo 8º. Para fins dispostos no parágrafo 6º, o ocupante deverá requerer a regularização de sua situação junto ao órgão ambiental competente no prazo de até 60 dias, contado da data da notificação. Parágrafo 9º. O órgão competente poderá celebrar acordos de cooperação com os órgãos ambientais, com vistas a estabelecer mecanismos de comunicação de infrações ambientais. Parágrafo 10º. A comprovação do cumprimento da cláusula prevista no inciso 3 do caput ocorrerá por meio de consulta ao cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores às condições análogas à de escravo, coordenado pela Secretaria do Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 11º. Na hipótese de indício de descumprimento das cláusulas resolutivas, o beneficiário de título de regularização fundiária deverá apresentar os documentos que comprovem o cumprimento das referidas cláusulas no prazo determinado pela autoridade competente. Parágrafo 12º. Na hipótese de o beneficiário do título requerer a liberação antecipada das cláusulas resolutivas, ele deverá, respeitado o prazo de carência estabelecido no artigo 17 da Lei nº 11.952, de 2009, realizar o pagamento integral, no prazo de até 180 dias correspondente a 100% do valor médio da terra nua por hectare estabelecido na pauta de valores da terra nua, para fins de titulação e regularização fundiária, elaborada pelo INCRA, vigente à época do pagamento, e desde que atestado o cumprimento das cláusulas resolutivas. Parágrafo 13º. O disposto no parágrafo 12 poderá ser aplicado aos imóveis de até um módulo fiscal, desde que o interessado dispense a gratuidade prevista no artigo 11 da Lei nº 11.952, de 2009. Parágrafo 14º. Na hipótese prevista no parágrafo 12, o cálculo do valor para pagamento será realizado após atestado o cumprimento das demais condições resolutivas. Artigo 19. O ocupante que tenha cumprido as cláusulas contratuais e cujo contrato originário tenha sido expedido há mais de 10 anos será dispensado das condições resolutivas ou, se for o caso, receberá o título de domínio sem condição resolutiva. Parágrafo único. Na hipótese de emissão de título de domínio sem condições resolutivas, o pagamento deverá ser efetuado à vista. Artigo 20. Desde que cumpridas as demais cláusulas resolutivas, o órgão competente concederá de ofício a gratuidade aos títulos emitidos em áreas de até um módulo fiscal, expedidos anteriormente à data de entrada em vigor da Lei nº 11.952, de 2009. Artigo 21. Resolvido o título de domínio, ou o título de concessão de direito real de uso na forma prevista no parágrafo 7º do artigo 18 da Lei nº 11.952, de 2009, o contratante
Terá direito à indenização pelas acessões e pelas benfeitorias, necessárias e úteis, hipótese em que poderá levantar as benfeitorias voluptuárias, no prazo de 180 dias contado da data da desocupação do imóvel, sob pena de perda em proveito do alienante. 2. Terá direito à restituição dos valores pagos com a atualização monetária devida, deduzido o percentual das seguintes quantias: A 15% do valor pago a título de multa compensatória e B. 0,3% do valor atualizado do contrato por cada mês de ocupação do imóvel desde o início do contrato, a título de indenização pela fruição e 3. Ficará desobrigado do pagamento de eventual saldo devedor remanescente, na hipótese de um montante das quantias indicadas nas alíneas A e B, do inciso 2 exceder ao valor total pago a título de preço. Parágrafo 1º. A indenização de que trata o inciso 1 do caput caberá ao órgão competente pela gestão da área. Parágrafo 2º. A atualização monetária prevista no inciso 2 do caput terá a mesma taxa prevista no artigo 24, exceto se houver disposição contratual mais benéfica ao titular do contrato. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo se aplica aos títulos emitidos anteriormente à data de entrada em vigor da Lei nº 11.952, de 2009. Capítulo 5. Do pagamento. Seção 1. Do valor dos títulos. Artigo 22. Na ocupação de área contínua de até um módulo fiscal, a alienação e, na hipótese prevista no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 2009, a concessão de direito real de uso ocorrerão de forma gratuita, dispensada a licitação. Artigo 23. Na ocupação de área contínua acima de um módulo fiscal, e até 2.500 hectares, a alienação e, na hipótese prevista no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei nº 11.952, de 2009, a concessão de direito real de uso ocorrerão de forma onerosa dispensada a licitação. Parágrafo 1º. O preço do imóvel considerará a extensão da área em módulos fiscais e será estabelecido entre 10% e 50% do valor mínimo da pauta de valores da terra nua, para fins de titulação e regularização fundiária, instrumento elaborado pelo INCRA, nos seguintes termos. Até um módulo fiscal, 10% do valor mínimo da pauta de valores da terra nua, para fins de titulação e regularização fundiária. 2. Acima de 1 e até 4 módulos fiscais, entre 10% e 30% do valor mínimo da pauta de valores da terra nua, para fins de titulação e regularização fundiária conforme a fórmula e os coeficientes estabelecidos no anexo 1 e no anexo 3, respectivamente e 3. Acima de 4 módulos fiscais e até 2.500 hectares, entre 30% e 50% do valor mínimo da pauta de valores da terra nua, para fins de titulação e regularização fundiária conforme a fórmula e os coeficientes estabelecidos no anexo 1 e no anexo 4, respectivamente. Parágrafo 2º. Para definir o valor final das alienações a que se referem os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º será utilizada a equação estabelecida no anexo 2. Parágrafo 3º. A pauta de valores prevista no caput será elaborada com base no valor médio dos imóveis avaliados pelo INCRA, para fins de obtenção de terras na mesma região nos últimos 20 anos, corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo e Especial, IPCAE, hipótese em que o valor mínimo equivalerá a 75% do valor médio e o valor máximo, a 125%, conforme estabelecido em ato normativo do INCRA. Parágrafo 4º. Na hipótese de inexistir a pauta de valores de preços referenciais de terra nua na região a que se refere o parágrafo 1º, os órgãos e as entidades da administração pública federal utilizarão como referência, justificadamente, as avaliações de preços produzidas preferencialmente por entidades públicas. Parágrafo 5º. Serão acrescidos ao preço do imóvel estabelecido na forma prevista no parágrafo 1º os custos relativos à execução dos serviços topográficos, se executados pelo poder público, exceto quando se tratar de ocupações cujas áreas não excedam a 4 módulos fiscais. Parágrafo 6º. Na hipótese de concessão de direito real de uso de forma onerosa, nos termos estabelecidos neste artigo, aplica-se a razão de 40% sobre os percentuais estabelecidos no parágrafo 1º.
Parágrafo 7º. Na hipótese de imóvel cuja área esteja situada em mais de um município com dimensões de módulos fiscais diferentes, para efeitos do cálculo da quantidade de módulos fiscais, serão consideradas as dimensões do município onde estiver situada a maior porção do imóvel. Seção 2. Dos encargos financeiros dos títulos. Artigo 24. Para fins do disposto no parágrafo 1º do artigo 17 da Lei nº 11.952, de 2009, aos títulos e à concessão de direito real os onerosos serão aplicados encargos financeiros para a atualização dos valores dos títulos, nos seguintes termos. 1. Até 4 módulos fiscais, 1% ao ano. 2. Acima de 4 e até 8 módulos fiscais, 2% ao ano. 3. Acima de 8 e até 15 módulos fiscais, 4% ao ano, e 4. Acima de 15 módulos fiscais e até 2.500 hectares, 6% ao ano. Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica às hipóteses previstas nos parágrafos 13 e parágrafo 14 do artigo 18. Seção 3. Da forma de pagamento dos títulos. Artigo 25. O valor do título de domínio será pago pelo beneficiário de regularização fundiária, nos seguintes termos. 1. O pagamento à vista do valor integral, excetuadas as hipóteses previstas nos parágrafo 13 e parágrafo 14 do artigo 18, será realizado no prazo de 180 dias, contado da data do recebimento do título, hipótese em que o beneficiário terá direito a 20% de desconto sobre a quantia devida, nos termos estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 17 da Lei nº 11.952, de 2009, e 2. O pagamento parcelado em prestações anuais e sucessivas será realizado no prazo de até 20 anos, com carência de 36 meses, contado a da data da emissão do título. Parágrafo 1º. O cálculo de pagamento das prestações adotará o sistema de amortização constante e o regime de juros simples. Parágrafo 2º. Os encargos financeiros de que trata o artigo 24 serão aplicados a partir da data da expedição do título. Parágrafo 3º. O pagamento será efetuado por meio de guia de recolhimento da União ou de outro instrumento decorrente de convênio ou contrato firmado com instituições financeiras, que terá prazo máximo de vencimento de 30 dias, contado da data da sua emissão. Parágrafo 4º. O pagamento efetuado deverá ser comprovado nos autos nos quais tenha sido concedido o título de domínio. Seção 4. Dos títulos inadimplidos. Artigo 26. O inadimplemento da obrigação de pagamento nos prazos pactuados constituirá o beneficiário em mora de pleno direito. Parágrafo 1º. O INCRA adotará as medidas administrativas ou judiciais para a cobrança da parcela em atraso. Parágrafo 2º. O atraso de até 3 prestações consecutivas ou 5 alternadas acarretará o vencimento antecipado do valor total do débito, facultado ao interessado por garamora por meio do pagamento das parcelas em atraso, acrescida de multa e encargos. Parágrafo 3º. Na hipótese de vencimento antecipado sem que tenha sido realizado o pagamento, nos termos do disposto no parágrafo 2º, o INCRA adotará as medidas de que tratam o artigo 18 da Lei nº 11.952, de 2009. Parágrafo 4º. Os procedimentos administrativos para cobrança e os prazos serão definidos em normas internas do INCRA. Artigo 27. Aos títulos emitidos anteriormente a 10 de dezembro de 2019 que se encontrem em situação de inadimplência, o INCRA poderá conceder o prazo de 5 anos para o pagamento dos valores em atraso, contado de 10 de dezembro de 2019, desde que não exista interesse público e social no imóvel. Artigo 28. Sobre os valores em atraso incidirão juros de mora de 0,5% ao mês, além da atualização monetária na forma prevista no artigo 24. Capítulo 6. Da renegociação. Artigo 29. A análise quanto ao cumprimento de cláusulas resolutivas ficará restrita aos termos estabelecidos pelas partes em contrato. Artigo 30. Na hipótese de descumprimento de contrato firmado com os órgãos fundiários federais até 22 de dezembro de 2016, o beneficiário originário, ou seus herdeiros que ocupem e explorem o imóvel terão o prazo de 5 anos, contado da data de entrada em vigor da medida provisória número 759, de 22 de dezembro de 2016,
para requerer a renegociação do contrato firmado sob pena de reversão observadas. As condições de pagamento estabelecidas no artigo 11 e no artigo 12 da Lei nº 11.952, de 2009, e 2. A comprovação do cumprimento das cláusulas de que trata o artigo 15 da Lei nº 11.952, de 2009. Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica à hipótese de manifestação de interesse social ou de utilidade pública dos imóveis titulados, independentemente da extensão da área. Parágrafo 2º. O georreferenciamento do imóvel, nos termos definidos no artigo 9º da Lei nº 11.952, de 2009, será requisito indispensável ao pedido de renegociação. Artigo 31. Deferida a renegociação, será emitido novo título ou firmado termo aditivo, quando se tratar de beneficiário originário, nos termos e nas condições estabelecidas pela Lei nº 11.952, de 2009. Parágrafo único. Constará do anverso do título de que trata o caput o resultado do processo de renegociação com menção expressa ao número do título anterior. Artigo 32. Não caberá a renegociação de títulos alienados durante a vigência das condições resolutivas, ainda que demonstrado o distrato posterior. Artigo 33. A renegociação será realizada apenas uma vez, observado o disposto neste decreto. Artigo 34. Na hipótese de pagamento parcial comprovado nos autos, o valor dos pagamentos será atualizado com base na taxa referencial, que será descontado do valor estabelecido na renegociação. Artigo 35. Os títulos emitidos anteriormente à data de entrada em vigor da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, terão os seus valores passíveis de enquadramento, conforme estabelecido na Lei nº 11.952, de 2009, por meio de requerimento do interessado. Parágrafo 1º. É vedada a restituição de valores pagos que, em razão do enquadramento, excedam ao valor que se tornou devido. Parágrafo 2º. Na hipótese de deferimento do enquadramento, será emitido termo aditivo ao título anterior e serão mantidas as demais condições das cláusulas contratuais. Capítulo 7. Da venda direta. Artigo 36. A modalidade de alienação estabelecida no artigo 38 da Lei nº 11.952, de 2009, se aplica às hipóteses de venda direta, por meio do pagamento de 100% do valor máximo da terra nua definido na pauta de valores da terra nua, para fins de titulação e regularização fundiária elaborada pelo INCRA. Parágrafo 1º. A alienação de que trata o caput será realizada por meio da expedição de título de domínio, nos termos do disposto nos artigo 15 e artigo 16 da Lei nº 11.952, de 2009, aos ocupantes de imóveis rurais situados na Amazônia Legal, até o limite de 2.500 hectares nas seguintes hipóteses. 1. Quando se tratar de ocupações posteriores a 22 de julho de 2008 ou em áreas em que tenha havido interrupção da cadeia alienatória posterior à referida data, desde que observado o disposto nos artigo 4º e artigo 5º da Lei nº 11.952, de 2009, e comprovado o período da ocupação atual por prazo igual ou superior a 5 anos, apurado até 23 de dezembro de 2016, e 2. Quando o requerente for proprietário de outro imóvel rural, desde que a soma das áreas não ultrapasse o limite estabelecido no parágrafo 1º e observado o disposto nos artigo 4º e artigo 5º da Lei nº 11.952, de 2009. Parágrafo 2º. Os imóveis rurais identificados como de propriedade do requerente deverão estar georreferenciados conforme norma técnica definida pelo INCRA, a fim de permitir a verificação do limite estabelecido no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. A venda direta se aplica às áreas contíguas ou não às propriedades do requerente. Parágrafo 4º. O disposto no artigo 4º e no artigo 5º se aplica às hipóteses de venda direta. Capítulo 8. Da compensação financeira por benfeitorias. Artigo 37. O pagamento da compensação financeira por benfeitorias úteis ou necessárias estabelecida no parágrafo 8º do artigo 18 da Lei nº 11.950, e 2 de 2009, ficará sob a responsabilidade do órgão ou da entidade que manifestar interesse social quanto à destinação da área. Artigo 38.
As benfeitorias úteis ou necessárias serão avaliadas com base nos critérios estabelecidos pelo Manual de Obtenção de Terras elaborado pelo INCRA. Capítulo 9. Disposições finais. Artigo 39. Para a realização de atividades de geomensura, cadastramento, titulação, instrução processual e para as demais ações necessárias à implementação da regularização fundiária, poderão ser firmados acordos de cooperação técnica, convênios e outros instrumentos congêneres entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Artigo 40. As cessões de direitos a terceiros que decorram de contratos firmados entre o órgão competente e o ocupante serão nulas se efetivadas em desacordo com os prazos e as restrições estabelecidos nos instrumentos originários de regularização fundiária. Parágrafo 1º. A cessão de direitos de que trata o caput será válida somente para a comprovação da ocupação atual do imóvel pelo terceiro cessionário. Parágrafo 2º. O terceiro cessionário somente poderá regularizar a área ocupada pelo cumprimento das condições estabelecidas pela Lei nº 11.952, de 2009. Artigo 41. O disposto neste decreto não se aplica às alienações ou às concessões de direito real de uso precedidas de processo licitatório ocorrido posteriormente à data de entrada em vigor da Lei nº 11.952, de 2009. Artigo 42. O sistema informatizado de que trata o artigo 34 da Lei nº 11.952, de 2009, estará disponível em sítio eletrônico e permitirá o acompanhamento 1. Das ações de regularização fundiária. 2. Do cadastro de posseiros. 3. Dos dados geoespaciais dos imóveis regularizados e 4. De outras informações relevantes ao sistema. Parágrafo 1º. O ato do dirigente máximo do INCRA disporá sobre a regulamentação das informações apresentadas no sistema informatizado de que trata o caput. Parágrafo 2º. As informações apresentadas no sistema informatizado serão acompanhadas pelo comitê de que trata o artigo 35 da Lei nº 11.952, de 2009, que deverão estar compatibilizadas com os cadastros geoespaciais geridos pela Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia. Artigo 43. A regularização de áreas ocupadas por comunidades de remanescentes de quilombos será efetuada com base em legislação específica. Artigo 44. A certidão de liberação das condições resolutivas, de caráter declaratório, será averbada à margem da matrícula do imóvel previamente à alienação do bem pelo beneficiário do título de domínio ou do título de concessão de direito real de uso. Artigo 45. Ficam revogados: 1. O Decreto nº 9.309, de 15 de março de 2018 e 2. O Decreto nº 10.165, de 10 de dezembro de 2019. Artigo 46. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 24 de dezembro de 2020, 199º da Independência e 132º da República. Jair Messias Bolsonaro. Tereza Cristina Correia da Costa Dias. Este texto não substitui o publicado no DOU de 28 de dezembro de 2020.